dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Dando continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor. Lembrando ainda que nesta aula estaremos estudando sobre os regimes de responsabilidade civil dentro da relação de consumo. Ainda dentro do regime de responsabilidade civil pelo fato do produto que nos remete a defeito no produto, que nos liga diretamente à violação, à teoria da qualidade, segurança. Segurança esta que é dever dos fornecedores em colocar os produtos no mercado de consumo para que não causem danos aos consumidores. E, nesse sentido, vamos hoje estudar os pressupostos da responsabilidade civil e, para tanto, vamos compartilhar a nossa tela para iniciarmos o primeiro tópico desta aula, senhores. Vamos lá, tópico número 1. Continuando o regime de responsabilidade civil pelo fato do produto, hoje vamos tratar sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Bom, senhores, o primeiro pressuposto é a conduta. Os senhores vão me questionar agora, mas se incurar o regime de responsabilidade civil, regra geral adotado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, é o regime de responsabilidade civil objetiva. Como a gente vai analisar a conduta? Sim, senhores, vamos te lembrar. Quando se fala em regime de responsabilidade civil de forma objetiva, a gente não analisa a culpa na conduta. Mas a aula de hoje, estamos ainda estudando o regime de responsabilidade civil. E dentro do fato do produto, a conduta é um pressuposto, posto que responsabilidade civil tem a ver com conduta omissiva ou comissiva. Ou seja, mediante uma ação ou omissão, se gera uma consequência de um dever sucessivo, que é a responsabilidade. Vamos lembrar, responsabilidade civil, mediante ação ou omissão, havendo a violação de um dever originário inserido em uma lei ou em um contrato, tem como consequência o surgimento do dever sucessivo, que é a responsabilidade civil, que é o dever de indenizar. Então, senhores, existe uma ação ou omissão. Por mais que exista uma responsabilidade civil objetiva que não se ofere culpa nessa ação ou culpa nessa omissão, a conduta é um pressuposto. A ação ou omissão deve existir. A única coisa que a gente não vai analisar é se essa ação é culposa ou dolosa, perfeito? Então, senhores, o que eu quero dizer aqui? Provar a conduta aqui não é dizer se o fornecedor tem culpa no acidente de consumo, não. E sim provar que o fornecedor ao menos teve uma ação de colocar o produto no mercado de consumo, ou uma ação ou omissão para gerar um acidente de consumo. Perfeito? Então vamos para o exemplo. Eu tenho aqui um óculos fabricado pela Persol, tá? A Persol, ela fabrica a armação somente, mas vamos supor que a Persol fabrique também a lente. E, porventura, uma feirinha, um camelô na feirinha, começa a comercializar um produto falsificado, como se fosse da Persol, como se fosse um produto verdadeiro da Persol, perfeito? Nesse sentido, um consumidor se dirige a esse camelô, adquire esse produto falsificado, perfeito? Como se fosse da Persol, e depois de 2 meses de uso, venha ter problemas na sua visão. Típico fato do produto, que ocasiona dano diretamente na integridade física do consumidor. Adquire um produto no mercado de consumo que passou a ter problema na visão, se configura aí regime de responsabilidade civil pelo fato do produto. Atinge diretamente a integridade física do consumidor, o defeito no produto, violação da teoria da qualidade e segurança. Com isso, ele pretende fazer o quê, senhores? Exercer o direito dele de usar essa tese de responsabilidade civil pelo fato do produto contra o fabricante Persol. Óbvio que, em juízo, em defesa, a Persol vai trabalhar justamente na ausência do pressuposto conduta, vez que trata-se de um produto falsificado e a Persol não colocou esse produto no mercado. Então, compreenda, senhores, a gente está estudando os pressupostos da responsabilidade civil dentro da relação de consumo e diretamente a responsabilidade civil pelo fato do produto. Os pressupostos que vamos estudar hoje, para haver responsabilidade, todos os pressupostos devem estar presentes. Todos os pressupostos devem ser provados pelo consumidor. Então, aqui, a conduta ela está ausente, porque a Persol, como fabricante, não colocou esse produto no mercado. O camelô
comercializou um produto falso, que não foi fabricado, obviamente, pela Persol. Então, aqui há uma ausência nítida da conduta como pressuposto de responsabilidade civil, perfeito? Segundo pressuposto a ser estudado, senhores, é justamente o dano. O dano ele está no final dos pressupostos, né? É a consequência da violação do dever originário. O dano, justamente, de acordo com a doutrina, o dano ele deve ser provado pela vítima, primeiramente, tá? Como bem dito, todos os pressupostos devem ser provados pelo consumidor. E o dano deve ser extrínseco ao produto. Ou seja, o dano deve extrapolar os limites do produto e atingir diretamente o patrimônio do consumidor. Então, esse patrimônio pode ser material, pode ser imaterial, que é o chamado dano moral, pode afetar como dano estético, pode ser também um lucro cessante. Então, senhores, vamos dar um exemplo aqui do que seria o produto, o dano ser extrínseco ao produto. Celular, televisão. Televisão parou de funcionar, até então, quebra da expectativa, não estamos falando de fato, nem de defeito, estamos falando de vício, mas mesmo assim, além de parar de funcionar, ela explode, surgindo aí o fato do produto pela violação da teoria segurança, defeito. Então, essa explosão é extrínseca ao produto. Essa explosão atinge diretamente a integridade física do consumidor, né? Vamos supor que essa explosão fira o consumidor, né? Causa um dano estético na sua integridade física. Esse dano é extrínseco ao produto, perfeito? Então, o dano deve ser provado e o dano pode ser material, né, que é justamente o valor que o consumidor deva despender para curar os ferimentos, estético, que é justamente o dano que o consumidor tenha em virtude da explosão, um corte na sua face, gere uma cicatriz. O dano moral, que é o constrangimento de estar com o produto e explodir, violando a segurança que gera o constrangimento ao consumidor. E lucro cessante, vamos supor que, em virtude desse acidente de consumo, ele pare de trabalhar. Então, ele deixe de laborar, faça esse acidente de consumo. Lucro cessante, está deixando de ganhar dinheiro diariamente. Então, o CDC, além de afirmar que o dano deve ser extrínseco ao produto e deve ser provado, como qualquer dos pressupostos, o CDC adota o princípio da reparação integral do dano. A reparação deve ser completa, senhores. O que quer dizer? O consumidor provando o dano, vamos dar um exemplo, provando o dano material, ou seja, teve 1.500 de gastos com materiais de hospitais, remédios, para curar a explosão da televisão, como exemplo que a gente está aqui estudando, né? 1.500 de dano material que ele teve com remédios, curativos, etc. Provando esse dano de R$ 1.500, ele deve ser ressarcido pelo fornecedor, fabricante do produto, de forma integral. Princípio da reparação integral do dano. Provado o dano, ele deve ser reparado de forma integral. Perfeito? Vamos iniciar o segundo tópico desta aula e o terceiro pressuposto a ser estudado, é o nexo de causalidade. Pressuposto muito importante. Nexo de causalidade. Quando nós falamos de responsabilidade objetiva, estamos ressaltando que nós não vamos nos preocupar com a análise de culpa na conduta. Isso já está claro. Somente com a conduta, não com a culpa na conduta. Contudo, o consumidor deve provar a chamada relação de causa e efeito. Ou seja, ele tem que provar que a ação ou omissão do fornecedor gerou dano ao consumidor. Que o dano decorrente de uma ação ou omissão do fornecedor, senhores, é justamente o vínculo de ligação entre a ação ou omissão e o dano. Nexo de causalidade, perfeito? Então, aqui eu vou dar um exemplo para a gente entender o que seria o nexo de causalidade, que é um dos pressupostos mais importantes, que ele rompe um rompimento, né, de causa e efeito, que desconfigura a responsabilidade civil, certamente. E vou também aqui exemplificar com a teoria da causalidade adequada, que é a teoria adotada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, teoria adotada pela maioria da jurisprudência e pela doutrina, teoria esta afirmada pelo doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, o Papa da Responsabilidade Civil no Brasil. Perfeito? Vamos lá. Nexo de causalidade. Vamos para o exemplo. Vamos supor que uma consumidora, na realidade, foi vítima de uma agressão na sua residência. Crime doméstico, violência, Maria da Penha, tá? Vítima de Maria da Penha. Seu companheiro lhe agrediu, lhe gerou alguns hematomas na sua integridade física. Contudo, ela tem
algum medo, né, que isso acontece também, de denunciar o companheiro. Mas só que ela quer reparar o dano de qualquer forma. Então, o que ela vai fazer? Ela alega, por exemplo, a sua panela de pressão explodiu. Panela de pressão é um produto. Explodiu na cozinha e, com isso, ela pretende processar o fabricante da panela de pressão sobre, usando o fundamento aqui estudado na presente aula, que é responsabilidade civil pelo fato do produto, ou seja, explosão de uma panela de pressão, sendo que, na realidade, ela foi agredida pelo seu companheiro, senhores. Quando ela faz o exame de corpo de delito, ela não denuncia, mas ela faz vamos supor que ela faz um exame de corpo de delito. E existe uma perícia que constata que o dano na sua integridade física é decorrente de uma agressão. Então, aqui, essa perícia de corpo de delito, senhores, está justamente analisando o nexo de causalidade entre uma ação e uma omissão que gerou dano na sua integridade física. Ela está determinando qual foi a conduta correta que gerou o dano. Então, o nexo de causalidade aqui não está ligado a uma explosão de uma panela de pressão, e sim de uma agressão realizada por uma pessoa física, humana. Então, senhores, aqui a teoria da causalidade adequada, ela vem para bater no nexo causal, causa e efeito. Qual foi a causa do dano? Qual foi a real, a verdadeira causa do dano? A explosão na panela de pressão ou a agressão do seu companheiro? A perícia constatou que foi agressão ao companheiro. Então, aqui o fabricante da panela de pressão faz justamente para desconfigurar a sua responsabilidade pelo regime de responsabilidade civil pelo fato do produto, bater em cima do nexo causal, do nexo de causalidade, informando que a teoria da causalidade adequada, a causa adequada para gerar o dano que ela alega ter sofrido, não se trata de uma explosão de panela, e sim de uma agressão de uma pessoa física. Então, senhores, aqui a gente dá um exemplo de nexo de causalidade e a gente aqui estuda, nesse momento, a teoria da causalidade adequada, que é a teoria usada pela maioria da doutrina e maioria da jurisprudência. Justamente com esse exemplo, a gente conseguiu entender qual seria a causa adequada para o dano. Então, não adianta só provar a conduta e o dano. O nexo de causalidade é muito importante. Ele precisa provar em juízo, a vítima ou o consumidor, a causa adequada para a configuração do seu dano. Perfeito? Então, senhores, vamos para o último pressuposto, quarto, que é justamente o defeito. Quarto pressuposto, senhores, é o defeito. Sobre o defeito, que é a violação da teoria da qualidade e segurança, defeito, nós temos algumas informações interessantes a discutir. A doutrina afirma que todo produto possui uma potencialidade normal de dano, uma potencialidade danosa normal. E vou explicar o que isso quer dizer. Todo produto trabalha com uma espécie de possibilidade de causar um dano. Porém, o defeito aqui tem que ser inesperado para gerar responsabilidade. Então, se o defeito estiver na esfera ainda da normalidade, se o defeito estiver na esfera da normalidade, não é passível de gerar a responsabilização, e esse pressuposto dano desconfigura a responsabilidade. Não temos responsabilidade civil pelo fato do produto. Então, aqui, de início, dentro desse pressuposto, para haver responsabilidade civil, esse defeito deve ser inesperado. Vou exemplificar também. Quando esse defeito extrapolar a normalidade, quando esse defeito extrapolar a normalidade e a previsibilidade, deverá haver a responsabilização do fornecedor. O CDC não exige um sistema de segurança absoluta, permitindo potencialidades normais e ponderáveis de defeito. O CDC somente responsabiliza potencialidades danosas que extrapolam a normalidade ou a previsibilidade. Então, vamos para um exemplo aqui, 2, para a gente entender. Dando um exemplo com o celular. Tem um celular e existe, dentro da potencialidade danosa normal, isso acontece, senhores, do celular cair e rachar a tela. Rachou a tela. Eu não vou tentar responsabilizar o fabricante pelo regime de responsabilidade civil pelo fato do produto por esse fato. Por quê? Porque rachar a tela é potencialmente normal e previsível. Inclusive, se você puser o protetor, às vezes racha também, não tem como impedir muito isso. Então, é algo potencialmente normal, perfeito? E previsível até.
Então, o consumidor, sempre quando racha a tela do seu celular, o que ele faz? Ele arca com essa despesa e troca a tela e compra outra proteção de tela, potencialmente normal. Isso aconteceu, um exemplo. Então, aqui não gera responsabilidade civil para o fornecedor, fabricante do celular. Agora, o celular está carregando e ele explode, isso é imprevisível, isso extrapola a normalidade, isso extrapola a potencialidade danosa. Aí sim aqui se gera a responsabilização do fornecedor. Aqui o defeito entra como pressuposto. Aqui sim há a responsabilidade. Perfeito, senhores? A diferença, compreendeu? Deu para ficar claro, né? Então, para finalizarmos a aula de hoje, entrando no último tópico, vamos estudar agora a classificação dos defeitos realizada pela doutrina. A classificação dos defeitos realizada pela doutrina. A primeira classificação é o defeito de concepção. Seria o defeito na criação do produto, no projeto do produto, na fórmula do produto. O produto foi mal projetado, foi mal formulado, foi mal montado. Seria um defeito inevitável e universal, visto que o problema está no nascimento do produto, pois que ele já nasce de forma equivocada. Então aqui, senhores, vamos supor, um celular também. Ele é fabricado com um vício, onde a sua câmera ela não funciona direito. E foi produzido, e esse defeito foi na sua concepção. E já foi posto no mercado dessa forma, uma escala de produtos com defeito na câmera. Então, aqui, afeta toda a coletividade, de forma universal, afeta todos os consumidores que adquiriram esse produto. Ele já nasceu equivocado. Então, aqui é um exemplo de defeito na concepção. Ele já nasce equivocado. Aqui o defeito é inevitável e universal, que ele já é comercializado, já é posto no mercado de consumo com esse defeito e afeta a todos. Já a segunda classificação de defeito seria o defeito de fabricação. É um defeito que se verifica durante o processo ainda de produção do bem. Esse defeito ele se verifica durante o processo ainda de produção. Ele é inevitável também, mas ele não é universal. Ele é pontual, pois irá afetar apenas alguns produtos. Porque dentro da produção foi possível verificar esse defeito, então, obviamente, os demais produtos dentro da fabricação vão ser produzidos sem esse defeito. Então, ele não vai ser universal, ele não vai ser comercializado de forma universal, afetando todos os consumidores, somente uma camada, uma parte pontual desse produto. Então, como o defeito aqui é possível verificar dentro ainda da sua fabricação, esse defeito de fabricação faz com que ele seja inevitável, contudo pontual e não universal. E por fim, a terceira classificação de defeito seria o defeito de informação, ou defeito de comercialização. Senhores, informação, além de ser classificado como uma das espécies de defeito, informação é um direito básico do consumidor, tá? Em princípio. Informação é muito interessante e muito importante dentro da relação de consumo, tá? Então, essa falha de informação, essa falha de comercialização do produto é algo de suma importância. Aqui a gente vai para um exemplo. Todo produto, na sua comercialização, nos seus elementos informativos, deve conter a informação sobre os seus componentes. Então, de uns tempos para cá, surgiu na sociedade a questão da intolerância à lactose, intolerância a glúten. Então, existindo um defeito na informação, principalmente desse quesito, que o produto contém lactose, que o produto contém glúten, havendo a omissão dessa informação, há diretamente o defeito de comercialização, o defeito de informação. O consumidor que adquire um produto e tem intolerância à lactose, ele deve ser informado se o produto que ele está adquirindo tem lactose ou não. Essa informação é de suma importância para o consumidor, sob pena de violação dessa classificação de defeito, que é a classificação de defeito, informação, comercialização. Perfeito, senhores? Ficou claro o exemplo aqui? Então, com isso, estamos finalizando a aula de hoje sobre ainda o tema de regime de responsabilidade civil pelo fato do produto. Espero que essa aula tenha sido proveitosa,
que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor e na próxima aula iremos estudar, dentro ainda do regime de responsabilidade civil pelo fato do produto, a responsabilidade civil do comerciante. Um forte abraço e aguardo os senhores na próxima aula.